Era 14 de janeiro de 2017. Eu tinha 38 anos. Minha filha mais velha, Amanda, tinha 12 e meus gêmeos tinham 9. Estou casado há 15 anos. Trabalhei em uma seguradora e todos os domingos, enquanto minha esposa e filha iam à igreja e os gêmeos iam para a casa da minha mãe, eu caminhava. Era uma espécie de terapia. Minha esposa sabia que nunca deveria me forçar a ir com ela. Eu era ateu e decidi continuar assim. É claro que, dado o que aconteceu que vou te contar agora, as minhas opiniões mudaram. Mas calma, antes de continuar a história, tenho que te dar um aviso importante. No começo desse ano de 2024, existe uma lenda que diz que você deve seguir uma única regra importante: cuidar da sua saúde, senão você vai ficar careca. Você sabia que aos 20 anos, a chance de queda de cabelo nos homens é de 20% e ela vai aumentando 10% a cada década? E quanto menos você se preocupa com sua saúde e não se cuida, mais as chances de sua vida ir de ladeira abaixo. É importante se cuidar, principalmente no começo de um novo ano. Isso pode parecer realmente assustador, mas não se preocupe, porque temos a solução para você. A Manual pode ser sua principal aliada contra a calvície. Veja os resultados incríveis de clientes reais comprovando que o tratamento contínuo é a chave para o sucesso. Com o tratamento personalizado da Manual, você consegue ter cabelos saudáveis sem sair de casa. Terá acompanhamento clínico ilimitado e sem custos extras. Para isso, basta responder ao questionário que deixei na descrição desse vídeo. Você receberá recomendações exclusivas para o seu caso e os resultados serão visíveis entre 4 e 6 meses do uso dos produtos. Então não perca a chance de começar agora. Use nosso cupom exclusivo DavidEric40 para obter 40% de desconto e frete grátis em todo o Brasil. Mas lembre-se, a promoção é por tempo limitado, então corre para não perder essa oportunidade de transformar sua meta de combater a queda de cabelo em realidade com a Manual. Foi apenas um dia normal. Amanda, minha filha, me deu um beijo na bochecha e me disse para não esquecer meu casaco, mesmo que fosse um dia anormalmente quente. Minha mãe pegou os gêmeos e logo depois comecei minha caminhada. Vivíamos fora de uma cidade comum, por assim dizer. As ruas nunca estavam movimentadas e a maior parte era ocupada por terras agrícolas. Um caminhão passou por mim na estrada e eu acenei. Tinha certeza de que era Aaron, um dos caras que eu conhecia na cidade, embora pudesse ter sido um de seus filhos a caminho da igreja. De qualquer forma, ele acenou de volta. Virei à direita, em uma estrada de terra que nunca era percorrida, exceto por agricultores. E nesse dia, estava tranquila, sem tratores. Bom momento para organizar meus pensamentos. Todas as outras vezes antes disso, eu caminhava nessa estrada até chegar na fazenda de Aaron e voltava para trás. Embora, ocasionalmente, sua esposa me chamasse para tomar uma limonada e fofocar. Mas, no dia 14 de janeiro daquele ano, seria o dia em que eu faria a caminhada mais longa da minha vida. Eu estava passando pelo milharal quando ouvi risadas. Para ser mais específico, foi uma risada de criança. Fiz uma pausa e olhei para o milharal. Um par de olhos verdes olhou para mim. Era uma menina e não parecia ter mais de 7 anos. Tinha cabelos ruivos, presos em tranças duplas. Naquele momento, presumi que ela fosse uma das netas de Aaron. Ela sorriu para mim. "Vem me pegar", ela disse, correndo de volta para o milharal. Pude ouvir suas risadas desaparecendo lentamente. Normalmente, eu não teria ido para o meio do campo, pois teria que atravessar a vala e eu não queria sujar as calças. Mas senti um pouco de preocupação. Uma criança pequena correndo sozinha pelo campo. Então, resolvi ir atrás. Usando o som de sua risada como referência de direção, comecei a empurrar os pés de milho. As folhas secas arranharam meu rosto e minhas mãos, e a poeira subiu. Eu sabia que ela não conseguiria ir muito longe por muito tempo. Mesmo sendo uma criança com energia ilimitada, eu tinha pernas mais longas. Porém, fui tão pra frente que saí do milharal, em um lugar que não conhecia. Minha casa não estava em lugar nenhum, e havia uma leve camada de neve cobrindo o chão. Me virei
Mas o milharal havia desaparecido, substituído por árvores congeladas. A temperatura caiu significativamente e agora eu estava grato por minha filha ter insistido que eu trouxesse um casaco. Estremeci e me virei mais algumas vezes, tentando entender esse sonho em que aparentemente caí e onde estava aquela garotinha. Ei, senhor! Finalmente me virei o suficiente para vê-la, espiando por um galho. Ela sorriu. Se você me pegar, eu te mostro a saída. Então, começou a perseguição. Ser atingido por galhos de árvores era muito pior do que milho, os pequenos gravetos rasgando minha pele como facas enquanto eu passava por eles para encontrar aquela garotinha. Sempre que eu me perdia, conseguia ouvi-la rir. Ela estava se divertindo. Eu não. A neve molhada sob meus pés tornava impossível não perder o equilíbrio de vez em quando. Eu escorregaria se pisasse errado. A cada minuto, eu ficava cada vez mais frio. Meus dentes batiam com tanta força que meu maxilar doía. Então, saí da linha das árvores e entrei em um gramado. Eu não esperava essa mudança repentina, então acabei caindo. A grama tinha um cheiro doce como mel, mas a paz do gramado foi quebrada pela risada daquela garota novamente. Ah, você já está desistindo? A luz quente do sol a fez brilhar como um anjinho, mas quando me levantei, percebi algo por detrás daqueles olhos grandes que eu não tinha visto antes. Um olhar demoníaco. Ela estava brincando comigo e sabia disso. Não sei dizer quantas vezes o ambiente mudou. Num minuto no gramado, depois num deserto durante uma tempestade de areia. Eu teria que confiar apenas em ouvi-la em lugares como esses. Às vezes, estávamos de volta ao milharal e eu gritava para Aaron me socorrer, mas não adiantava. Ela também nem sempre foi uma garotinha. Às vezes era uma adolescente faltando os dentes na frente de sua boca. Às vezes era uma modelo deslumbrante de 20 e poucos anos, com cabelos ruivos e um sorriso sedutor. E nas vezes em que não era nenhuma dessas personas, ela era uma velha idosa, com costas curvadas e mãos artríticas que agarravam sua bengala, mas ainda assim conseguia mancar para longe de mim. Ela se chamava Clarice algumas vezes, outras vezes era Lolita, Dulce, Isabela, perdi a conta dos nomes também. Uma resposta direta era impossível. Eu perguntava e ela nunca mentia para mim, apenas evitava responder a qualquer uma das perguntas que eu fizesse. Então, eu sabia que ela era a minha chave para sair de lá. Foi em um campo florido que finalmente a peguei. Ela era uma garotinha novamente, e suas provocações foram além da crueldade desta vez. Ela parava, colhia flores e corria antes que eu pudesse agarrá-la. Ela jogava flores e cantava músicas ridículas e sem sentido, e eu sabia que nunca conseguiria capturá-la assim. Então, eu caí no chão. De propósito. A garotinha parou. Ah, você está realmente desistindo agora? Você está tão perto! Eu permaneci imóvel enquanto respirava com dificuldade. A ouvi chegar cada vez mais perto. Senhor, você está bem? Você precisa de uma pausa? Você está demorando muito aí deitado. Assim que vi a sombra dela bem próxima de mim, ataquei. Ela quase escapou, mas minha mão envolveu a trança em seu cabelo e a puxei para trás com tanta força que poderia quebrar seu pescoço. A abracei em meus braços e falei: peguei você. Nunca me senti tão bem em toda a minha vida. Ela se virou com um olhar triste. Podemos brincar de novo? Estávamos nos divertindo, você não precisa voltar. Podemos ficar aqui. Sem chance, eu terminei dizendo: não, deixe-me sair daqui agora mesmo ou vou estrangulá-la com suas próprias tranças. Um pouco dramático talvez, mas agarrei seu cabelo com mais força para deixar claro o que falei. Ela suspirou antes de beijar minha bochecha, no mesmo lugar que minha filha Amanda beijava antes de ir para a igreja. Ok, ela disse. Quando acordei, estava no meio do milharal. Me levantei do chão e comecei a cambalear para casa.
Foi então que percebi o quão cansado eu realmente estava. Minha boca ressecada por causa dos desertos pelos quais percorri, meu corpo estava rígido e dolorido como se eu tivesse corrido 1000 quilômetros, e havia uma chance de que eu realmente tivesse. Mas o que importa é que eu poderia finalmente ir para casa. Apesar de ter tropeçado uma dúzia de vezes, avistei minha casa e imediatamente comecei a chorar. Mal conseguindo me mover, apenas apontei para o quintal. Minha esposa deveria estar em casa nesse momento. Ela me veria e iria me ajudar. 2 adolescentes estavam na varanda dos fundos. Um fumava, enquanto o outro brincava no celular. Não consegui reconhecer nenhum deles. Levantei a mão e tentei falar, mas saiu um gemido rouco. Os 2 meninos pularam de susto. O que fumava deixou o cigarro cair e eles recuaram. Um deles levantou a mão e disse: "Senhor, você vai ter que..." Ele parou e seus olhos se arregalaram. Uma mulher, que tinha o olhar exatamente como o da minha esposa, me disse: "Pai?" Desmaiei no chão, a poucos passos da porta dos fundos. Acordei no hospital. Eu estava limpo, tinha um soro intravenoso no braço e uma mulher estava sentada ao lado da minha cama dormindo profundamente. Ela tinha uma tatuagem de um pássaro no pescoço, um pardal para ser mais exato. Amanda sempre amou seus pardais. Era minha filha, 7 anos mais velha. Me contaram que desapareci há pouco mais de 7 anos. Quando não voltei da caminhada, minha esposa relatou meu desaparecimento. A princípio, as autoridades presumiram que eu tinha fugido com outra mulher, mas quando não me encontraram em lugar nenhum, imaginaram que eu tinha sido vítima de um crime. Grupos de busca foram feitos, pessoas foram questionadas, ninguém foi preso. Eles nunca me encontraram e a vida seguiu em frente. Aaron aparentemente morreu cerca de 1 ano depois do meu desaparecimento. AVC. A fazenda foi para os filhos, que acabaram vendendo toda a propriedade para outra família. Uma família que ficou alheia ao fato de que aquele foi o lugar onde fui visto pela última vez. Os meninos na varanda dos fundos eram na verdade meus meninos. Eu simplesmente não estava por perto quando eles cresceram. Depois de 4 anos do meu desaparecimento, parecia que eu tinha ido embora para sempre. Minha esposa encontrou outro homem. O nome dele é Clark. Eles se casaram 6 meses depois que se conheceram. Clark era um verdadeiro aventureiro, caçador, pescador e adorava acampar. Enquanto eu perseguia uma criança em vários locais sem saber o porquê, ele levava meus filhos para passear todo fim de semana e guardava dinheiro para eles. Eles poderiam sobreviver sem mim. Amanda foi a única que não desistiu de mim. Ela perseguiu todas as pistas, cada beco sem saída, cada chance que eu poderia estar lá, ela estava me procurando. Menina teimosa, a minha menina. Mas ela passou de uma menina a mulher desde que parti e era como conversar com um estranho. Um estranho que tinha meu queixo e nariz, mas mesmo assim, um estranho. Minha esposa queria me ajudar a me adaptar e gentilmente me ofereceu o quarto de hóspedes enquanto eu me recuperava. Aparentemente, eu passei por um inferno. Ossos foram quebrados, músculos dilacerados. Eu estava desnutrido e mal conseguia ficar de pé sem meu andador. E o pior, simplesmente não tinha para onde ir. Os filhos de Clark olhavam para mim como se eu fosse um bicho-papão. Clark e eu tentamos ser educados um com o outro, mas as coisas ficaram tensas enquanto minha agora ex-esposa estava lutando se deveria ou não colocar oficialmente no papel de quem ela iria se divorciar. Eu estava apenas atrapalhando eles. No entanto, algo que não falei é que a menina que persegui, a garotinha, não havia partido. Todas as noites, eu a vejo do lado de fora da minha janela. Ela espia com aqueles olhos grandes e murmura as palavras: "Venha comigo." Falei à minha esposa que vou apenas dar uma caminhada. Até a próxima. Obrigado.